Oi, pessoal! Aqui é a professora Andréa Alcântara e vamos estudar um pouquinho a função do primeiro grau. Vamos lá? Bom, para entender um pouquinho da ideia de função, vamos analisar essa situação. O canto dos grilos é um som familiar no campo numa noite quente. O ritmo do qual os grilos cantam depende da temperatura. Quando está quente, eles cricrilam mais do que em qualquer outro tempo. A tabela abaixo mostra como o ritmo e a temperatura estão relacionados. Então, vejam, eu tenho a temperatura apresentada em graus Fahrenheit, tá? Como vocês sabem, é possível calcular essa relação passando para Celsius, se necessário. Então, a temperatura em graus Fahrenheit e o número de cricrilos em 15 segundos. Então, quando eu tenho a temperatura a 50 graus Fahrenheit, eles fazem 10 cricrilos, tá? A cada 15 segundos. Se a temperatura vai aumentando, esse som ele vai aumentando gradativamente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente tem uma relação entre duas grandezas, no caso ali a temperatura e o cricrilar do grilo, a gente pode construir uma função, e isso pode ser representado através de um gráfico. Toda função do primeiro grau, ela é apresentada como f de x igual a x mais b, onde esse a que multiplica o meu x é diferente de zero. Ela é conhecida também como função afim. O x, ele tá elevado a 1, a gente nem coloca, né? E vamos entender um pouquinho, ó. O número que multiplica o x, que é o meu a, tá? Ele vai representar para mim se a função é crescente ou decrescente. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. E o b, como vocês também vão ver, é onde ele vai cortar o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, todas essas funções aqui, ó, 3x menos 2, menos x mais meio, ou menos 2x, são funções afim, tá? Todas elas são função do primeiro grau e a gente representa através de uma reta. Veja alguns casos especiais, tá? A gente tem uma função chamada de linear quando o meu b é zero, como, por exemplo, f de x igual a 3x. Sempre que o meu b é zero, ela passa na origem, do plano cartesiano, que é onde encontra o x e o y, tá? Que é o ponto zero. A função identidade é quando eu tenho b igual a zero e a igual a 1, ou seja, o f de x é igual a x. O que isso significa? Que o x e o y vão ter sempre o mesmo valor. Se o x é 1, o y é 1. Se o x é 5, o y é 5. Se o x é menos 10, o y também é menos 10. E a função constante, ela não é uma função do primeiro grau, na verdade, tá? É quando o a é zero. Então, quando eu tenho f de x igual a 3, por exemplo, significa que o y vai ser uma linha constante, tá? Ele vai ser, independente do valor do x, ele vai estar sempre ali na linha 3. Neste caso, a gente não considera uma função do primeiro grau. A gente chama de função constante, tá? Os gráficos. Então, como eu comentei, o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. A gente vai ver como que essa reta se comporta para cada função. Então, quando que eu sei que a função ela é crescente ou decrescente, né? Quando ocorre um crescimento dos dados ou um decrescimento. Sempre que o a, que é o número que multiplica o x, for maior que zero, a minha função vai ser crescente. Se o número que multiplica o x for menor que zero, ela vai ser decrescente. Então, por exemplo, para f de x igual a x mais 1, o meu a vale 2. Então, ela é uma função crescente. Se o meu f de x é menos 3x mais 2, o meu a é menos 3, então é uma função decrescente. Olha como que fica. Sempre que a minha função é crescente, ela fica posicionada como a gente tem na primeira imagem, tá? Primeira imagem que o meu a é maior que zero. Quando a função é decrescente, o meu a vai ser menor que zero, ela vai ficar como na segunda imagem, tá? Então, as linhas ficam totalmente opostas, tá? Dependendo do valor que o meu a receber. Então, para casos positivos, eu tenho a situação aqui com a letrinha A. Para casos em que o a é negativo, eu tenho a situação aqui na letrinha B. Então, função crescente e decrescente. A função crescente.
quando aumenta o valor do x, aumenta o valor do y, tá? Então, sempre vai ter um aumento de ambos os eixos. Então, ela vai ser crescente, tá? Então, e a gente fala que ela é diretamente proporcional, porque aumenta o valor do x e aumenta o valor do y, tá? Quando a minha função é decrescente, ela é inversamente proporcional. Aumenta o valor do x, mas diminui o valor do y. Então, quando isso ocorre, a minha função vai ser decrescente. E como que eu faço para construir um gráfico? Bom, se o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, com 2 pontos, eu consigo traçar essa reta, tá? Então, geralmente, a gente utiliza o zero da função, tá? Que é quando eu faço o y igual a 0, e eu pego o ponto B, que é onde corta o eixo y. E aí, eu tenho os 2 pontos chaves para traçar a minha reta. Você também pode utilizar os valores menos 1, 0 e 1, que eles são básicos e de maneira simples você também traça a sua reta. Tudo bem que aí eu estou colocando 3 pontos, mas ele também facilita para você construir reta. Então, ó, eu falei para vocês o zero da função. O que é o zero da função? É o valor que anula a função, que é quando o meu y é 0. Quando o meu y é 0, ou f de x é igual a 0, eu vou ter o seguinte, ó. Lembra que o f de x é ax mais b? Então, se o f de x é 0, ax mais b vai ser 0. Então, o meu x vai ser menos b sobre a. O que significa isso? Que minha reta vai cortar o eixo x no valor de menos b dividido por a, tá? Isso que a gente chama de zero da função, esse valor de menos b sobre a. Então, para traçar o gráfico, a gente pode pegar exatamente o ponto que corta o eixo x e o ponto que corta o eixo y. Lembrando que o eixo y é o valor do b e o eixo x é o menos b sobre a, tá? Então, com esses 2 pontos, facilmente eu construo minha reta, seja ela crescente ou decrescente. Bom, como que eu encontro onde corta o eixo das ordenadas? Então, como eu falei para você, ó, quando eu faço x igual a 0, eu vou ter que o f de x é exatamente o b, lembra? Então, esse valor, que vai ser 0 para o x, é b para o y. Então, o valor de b, que é o número que não multiplica o x, é onde eu corto o eixo das ordenadas, que é o eixo y. E o eixo das abscissas, como a gente viu anteriormente, que é o zero da função, é quando o y é 0, então vai ser o menos b sobre a. Então, é onde corta o x, o meu y vai ser 0. Ok? Bom, estudo do sinal. Veja só, quando o a é positivo, tá? Minha função é crescente, o que eu vou ter? O valor que anula a função é o menos b sobre a, certo? Então, olha só o que acontece aqui. Todos os valores que estão do zero da função para a direita faz a minha função ser positiva, porque ela está na parte de cima, ela pega os valores positivos de y. Todos os valores que estão do zero da função para a esquerda faz a minha função ser negativa. Por quê? A parte do gráfico da reta, ela fica para a parte de baixo, ela fica na parte negativa do y. Então, o estudo do sinal é a parte do meu gráfico em relação ao eixo y. Então, a parte da reta que está para cima do eixo x vai pegar todos os valores do y positivo. E a parte que está para baixo, todos os valores do y negativo, tá? Independente do valor do x, tá? Eu tenho que olhar o zero da função. Quando o meu a é negativo, tá? Então, a minha função vai ser decrescente, tá? O valor que anula a função é menos b sobre a, tá? Na verdade, vai ficar b sobre a por causa que ele coloca ali como a negativo, tá? Mas tudo vai depender também do valor do meu b. Olha, pessoal, o que acontece? Nesse zero da função, os valores que estão à esquerda agora pega a parte positiva do y. Então, ele faz a minha função ser positiva para os valores que estão à esquerda. E a minha função vai ser negativa os valores que estão à direita. Então, veja que a linha amarela, que representa a reta da função, onde ela está na parte de baixo do eixo x, vai pegar a parte negativa do y. Então, por isso que a gente diz que a função é negativa ou a parte de cima, a função é positiva.
tá? Esse é o estudo de sinal da minha função. Sobre o gráfico da função, tá? Então, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, 2x menos 3. Esse menos 3 eu já sei que é onde corta o eixo y, tá? Então, o número que não multiplica o x é onde corta o y. O 2 que multiplica o x é positivo, então eu já sei que minha função é crescente, tá? E onde é o zero da função? É fazer o 2x menos 3 igual a zero. Então, o x é igual a 3 meios. Esse é o zero da função, que é onde corta o meu gráfico, tá? Veja, neste caso eu tenho menos 2x menos 3. Olha o que vai acontecer. O menos 3 é onde corta o eixo y, tá? O menos 2, que multiplica o x, é o meu a. Então, ele mostra para mim que a função é decrescente, porque ele é negativo. E para achar o zero da função, menos 2x menos 3 igual a zero. Então, eu vou ter que o x é menos 3 meios, tá? Então, neste caso, eu tenho o zero da função igual a menos 3 meios. A função constante, que eu falei para vocês que ela não é uma função afim, tá? Eu vou ter o valor aqui, ó, quando o meu a é zero, ela vai ser uma linha reta paralela ao eixo x. Então, ó, f de x igual a 4 ou menos 4, veja que ela é paralela ao eixo x, tá bom? Então, eu não tenho ali uma relação de função, tá? Porque ela não depende do valor do x. Como ela não depende do valor do x, ela não é considerada uma função afim. Ela é uma reta, ela é paralela ao eixo x, tá? E a gente chama ela de função constante, tá? Mas ela não depende dos valores de x. A função linear, que é a função afim, que é o nosso foco de estudo, tá? Sempre vai ser representada por ax mais ou menos b. E quando que ela é linear? Né? A função afim é a nossa fonte de estudo e a função linear é quando eu tenho b igual a zero. Ela sempre passa na origem do gráfico. A origem é o ponto 0, 0, tá? Então, eu sempre vou ter um número multiplicando x. Esse número pode ser positivo ou negativo, que vai determinar minha função ser crescente ou decrescente, tá? Então, veja, ela passa na origem, no ponto 0, 0, tá? E ela é uma função, tá? Só que ela não tem, como o b é zero, ela vai depender somente do valor do a para a gente determinar. Então, por exemplo, se eu tiver f de x igual a 5x, isso significa que se o x é 1, o y é 5. Se o x é 2, o y é 10, tá? Então, isso vai modificar a inclinação da minha reta apenas. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui x menos 2. Essa é a minha função. Você pode, por exemplo, construir colocando dois valores quaisquer, tá? Que seja do teu interesse. Não precisa necessariamente ser onde corta o x e o y. Eu poderia ver, ó, menos 2 é onde corta o eixo y, tá? E o x, onde corta o eixo x? X menos 2 igual a 0, então eu sei que ele corta no valor de x igual a 2, tá? Mas eu posso escolher qualquer outro valor, porque a minha reta tem infinitos valores. Então, qualquer valor que eu colocar, eu posso ter a minha reta, tá? Não necessariamente onde corta o eixo x e y. Então, se eu quiser colocar de exemplo o ponto do x igual a 1. Quando o x é igual a 1, onde que a minha reta vai cortar o eixo y? Então, quando eu coloco 1 menos 2, eu vou perceber que ela corta no y igual a menos 1. E se eu quiser saber quando o x é 3, onde corta o y? 3 menos 2 vai mostrar que ela corta o eixo y no ponto 1. Então, minha reta fica assim. E observa, ela corta o eixo x no 2, como a gente viu, e corta o eixo y no menos 2, tá? Então, não necessariamente eu tenho que usar o zero da função e o ponto onde corta o eixo das ordenadas, tá? Eu posso escolher qualquer ponto, sempre escolhendo um valor para o x, tá? Lembrando, a minha reta tem infinitos pontos, eu tenho qualquer valor quiser, eu escolho para x para achar o correspondente em y, tá? Assim eu posso construir a minha reta usando qualquer valor.
gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Olha só essa situação, pessoal. Eu posso ter, em alguns estudos de caso, tá, alguns comportamentos de bactérias, né, ou qualquer outras situações que ocorrem, eu posso ter dois comportamentos diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma função em que, quando x é maior ou igual a 1, ela se comporta como x mais 1. Porém, quando x é menor que 1, ela é constante igual a 2. Então, ó, como que fica? Para a primeira parte, eu escolho 2 pontos e eu construo o meu gráfico, tá? Então, ó, antes do ponto 1, ela era constante, que é essa linha azul. Ela vai ser sempre 2. A partir do momento que ela é igual a 1, ó, maior ou igual a 1, ela começa a ter um comportamento diferente. Então, por exemplo, eu posso estar analisando questão de temperatura. Se eu colocar água para ferver, por exemplo, ela vai ficar líquida, tá? Até chegar na temperatura em que ela começa a evaporar. Então, começa a ter uma modificação. Então, ela fica constante até uma certa temperatura, dependendo do nível do mar. E aí, ela começa a evaporar na temperatura. Então, ele vai tendo uma modificação gráfica, tá? Então, tudo vai depender da situação que a gente tem ali. Então, eu posso ter um gráfico, uma situação, um problema, que tenha um duplo comportamento, dependendo das informações que estão sendo oferecidas. Tá? E dependendo do ponto da minha análise. Ó, vamos ver um exercício. Então, eu sugiro que você pause agora a videoaula, tente resolver o exercício e depois volte para conferir, tá? Esse primeiro exercício, ele fala assim, ó, um operário ganha R$3 por hora de trabalho na sua jornada semanal regular de trabalho, que é de 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal. S, para semanas em que trabalhar H horas com H maior ou igual que 40. Vamos lá. O que eu quero, pessoal? Que vocês encontrem, tá? A expressão, a função, tá? Então, se você já pausou e conseguiu resolver, vamos ver, ó. Até 40 horas, ele ganha 3 por hora. Acima disso, ele ganha 50%, ou seja, ele ganha 4,50 por hora, porque ele vai ganhar 1,50 a mais, tá? Tem um acréscimo aí. O salário bruto até 40 horas, mais acima de 40 horas. X é o total de horas que ele trabalhou. Então, como que fica a minha função do salário? 40 vezes 3 mais X menos 40 vezes 4,5. Ou seja, o salário dele é fixo 40 vezes 3, tá? E a hora extra, caso ele trabalhe. Então, se ele trabalhou 41 horas, ele vai ter 1 hora de hora extra. Então, eu vou fazer 41 menos 40. Se ele trabalhou 2 horas extras, 42 menos 40, tá? Então, o X vai ser a quantidade de horas que ele trabalhou. Então, se ele trabalhar mais, essa é a função. Você conseguiu acertar? Ó, no caso aqui, tá? Para transformar em semanas, né? Ó, não, aqui ele só resolveu, né? 120 mais 4,5x menos 180. O que ele fez aqui, pessoal? Ó, ele fez a distributiva, 4,5 vezes x, 40 vezes 4,5, para deixar uma função mais fácil de calcular, tá? Então, quando ele faz isso, ó, ele vai juntar o 120 com 180. Então, como que fica a função do salário dele? 4,5x menos 60, tá? Que é a função do salário bruto por semana dele. Então, se ele trabalhar 40 horas, eu vou multiplicar isso aqui, 4,5 vezes 40 menos 60, tá? E aí, dependendo da quantidade de horas, você vai modificando ali. Então, a minha função final é dada por 4,5x menos 60, tá? Ela começou dali. Quando eu faço 40x, né? Desculpa, 40 vezes 3, mais x menos 40 vezes 4,5. Fazendo a distributiva corretamente, lembrando que eu tenho que multiplicar o 4,5 por x e por 40, eu vou ter esse resultado, tá? Vamos para mais um desafio. Então, pessoal, veja esse exemplo. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que vai depender da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos,
A distância percorrida pelo passageiro que pagou R$19 para ir da sua casa ao shopping, com certeza não estava em épocas de pandemia, tá? Qual seria? Então, pessoal, vou pedir para vocês pausarem o exercício, tentar resolver e voltar depois, ok? E aí, conseguiu resolver? Olha, o fixo é 4,60 e 0,96 por quilômetro quadrado. Se isso resultou em R$19, qual que vai ser minha função? Eu tenho que fazer 19 igual a 4,60, que é fixo, mais 0,96 vezes x. X é os quilômetros rodados. Resolvendo essa equação, eu vou ter que ele rodou 15 quilômetros da casa dele até o shopping. Difícil? Vamos para o último? Ó, esse é o último. Uma loja vende artigos nas seguintes condições. À vista tem 30% de desconto sobre o preço da tabela, ou no cartão de crédito tem 10% de acréscimo sobre o preço da tabela. Um artigo que à vista sai por 7.000, quanto que vai ser no preço se eu tiver que pagar no cartão? Pausa o exercício e volta daqui a pouco para conferir se você acertou. Vamos lá? X é o preço da tabela. Se à vista tinha 30% de desconto e no cartão de crédito é 10% a mais, eu tenho que pensar que os 70% do valor deu 7.000, tá? Ou seja, 70% do valor original é 7.000, tá? Então, o valor original era 10.000, ok? E agora eu tenho que calcular o acréscimo em cima disso. Então, o acréscimo vai ser 10% em cima, que é fazer o 1,1, né? Que é 100 mais 10, 110% é 1,1. Ou seja, o valor no cartão passa a ser 11.000, tá? Deu para entender, pessoal? Espero que você tenha compreendido um pouquinho de como funciona aí a função de primeiro grau. E a gente se vê na próxima aula com função de segundo grau, ok? Bons estudos!